Opa, aqui Sofia Rebeca. E esse é só mais um fragmento de Sofia. Já parou pra pensar o quanto a gente é ingrato? Infelizmente, o que eu tô falando é uma verdade. Eu tô num cenário totalmente diferente que eu costumo gravar. E é um cenário que foi impensado. Eu nunca parei pra pensar em gravar aqui dentro. Eu tô dentro do corcel do meu noivo. Esse carro é dele. Eu moro aqui há 8 anos. E se eu entrei nesse carro, pode-se dizer que eu não entrei nele mais de 10 vezes. Depois de algum tempo cai a ficha. Eu falo noivo, mas é intrigante porque eu e meu noivo estamos juntos há 8 anos. Isso me deixou um pouco emocionada, eu não esperava que isso fosse acontecer. Deus escreve certo por linha certa. Somos nós, seres humanos, que interpretamos da maneira errada. Minha mãe sempre costumava me dizer isso. Porque eu tinha acabado de ler, eu não li. Eu tinha acabado de assistir um documentário do filme O Segredo. No documentário do livro do Segredo. O documentário foi o precursor do livro. O documentário veio antes. E o livro contém algumas palavras ditas pelos convidados do documentário, que a Rhonda Byrne chamou para fazer o documentário com ela. E ela escreveu algumas palavras do documentário no livro e mais alguns pensamentos próprios, algumas palavras extras do documentário em si. E quando eu assisti esse documentário, eu não lembro o que por sinal eu vi no documentário que falou: você sabe o que você quer? E é aí que tá. A gente sabe o que quer, porque quando a gente não sabe que caminho seguir, qualquer caminho serve. E essa é uma real. A gente não sabe pedir. E quando a gente pede, a gente recebe e não agradece. Na verdade, a gente recebe depois de longos anos. Daí a gente pensa: será que era isso mesmo que eu queria? Você fica inseguro. Você fica incerto. Que você não sabe se de fato é isso que você queria. E quando você recebe de mão remissa, confuso. Você se sente intrigado porque será que era isso mesmo que eu queria? Será que é o que eu quero? Será que é o que Deus quer que eu faça? Será que é o caminho que eu devo seguir? Pois é. Eu me vi nesse paradoxo há uns 3 anos, desde que eu me converti. Eu me converti da igreja adventista do sétimo dia para a igreja católica. Mas eu não me converti de denominação.
eu me converti genuinamente. Eu me converti de verdade. Porque eu conhecia Deus, eu conhecia a palavra de Deus, eu cresci dentro de uma igreja, eu nasci e cresci dentro da igreja adventista, no 7º dia. A igreja que guarda o sábado, a igreja que depois do pôr do sol da sexta-feira não pode trabalhar, que não come carne de porco, porque em Levítico 11 diz das carnes impuras, que no 4º mandamento de Deus diz que Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º, ele abençoou o 7º dia e o santificou. Ele santificou esse dia para contemplação. Porque o homem, ele só tem sede de poder. Sede, ânsia, mais vontade. E ele esquece de si mesmo. Ele não sabe quem ele é. Ele se perdeu. Ele se perdeu porque ele se deixou levar para as coisas do mundo. Ele acreditou no mundo. Ele olhou para as pessoas. Ele sentiu inveja, cobiça. Ele se sentiu confuso. Porque quando Deus nos enviou para a terra, ele nos enviou com um propósito. Quando Deus criou você, ele já tinha te concebido, mesmo antes de gerar no ventre da tua mãe. Você foi gerado com um propósito. Deus plantou uma sementinha no vosso coração antes mesmo de você existir. Você já veio pronto. Você já veio instruído, já veio preparado. Você já sabia o que era na infância. Mas a toxicidade do mundo, as pessoas que te rodeiam, o conteúdo que você consome, que você absorve, que você acompanha, os seus amigos, seus colegas de escola, os professores, aquilo que te instruíram, a toxicidade do mundo. Infelizmente é uma verdade. Você se perdeu. Infelizmente, seus pais, por insegurança, às vezes, com medo e apego em relação a quem você é, porque para os seus pais, você é deles. Só que infelizmente, felizmente, na verdade, para ser bem sincera, você não pertence a ninguém. Você não pertence nem a si mesmo. E o que eu falo com os olhos brilhando, feliz, com a certeza disso, que a tua essência não é sua, que o seu propósito não é seu. Eu assisti um vídeo, eu não lembro o nome do rapaz, do senhor, porque ele é um rapaz casado, ok? Eu não lembro ao certo o nome dele, mas eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, com um vídeo que eu assisti. E ele me norteou muito sobre esse vídeo. Eu tava tão insegura para gravar esse vídeo que eu não sabia como começar. Eu não sabia como falar. Eu não sabia como instruir. Só que esse projeto é que nem ele falou, às vezes a gente pensa que é nosso. A gente toma como se fosse nosso. Só que não é. O seu corpo não te pertence, não pertence aos seus pais. Olha, como meus olhos brilham falar disso.
Porque é a verdade mais genuína, mais pura, mais objetiva. Você não pertence aos seus pais e nem a si mesmo. Inclusive tem uma palavra na Bíblia que eu vou deixar aqui. Eu não me lembro ao certo, mas eu tinha estudado para poder fazer esse vídeo e eu me esqueci. Mas você não pertence nem a si mesmo. Foi Deus quem te criou. O seu corpo pertence ao Pai. Por isso que Ele sabe. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você quer. Mas o que você quer, às vezes, não é nada comparado à vontade do Pai para ti. Você já veio instruído, você já veio pronto. Mas a toxicidade do mundo te desviou do caminho. E na escola, infelizmente, isso de gerações e gerações, desde o princípio, desde a queda do Império, de Vargas para cá piorou. Eles vieram trazendo informações falsas, distorcendo a história do Brasil, distorcendo a verdade da gente. Isso são sistemas sujos, corruptos. Porque, na verdade, na escola, agora eu tô fazendo faculdade de filosofia, de reflexões, enfim. Especialização em filosofia de tradições e reflexões. Eu tô fazendo especialização. Justamente porque o intuito da minha pós-graduação é me preparar. Na verdade, conversando com o ChatGPT, ele disse: você nem precisa disso, porque você já tem uma bagagem, um repertório para poder contribuir com a humanidade. E de certo eu tenho. Na verdade eu tenho. Mas voltando ao assunto que eu estava falando, na escola, a doutrinação é um instrumento de trazer a percepção deles. É uma imposição da ideologia deles, do marxismo cultural, que eu já comentei aqui, o Gramsci, que eles se apossaram de instituições culturais e educacionais para interferir na tua educação, interferir na educação das pessoas. Isso desde lá de trás. Eles quiseram impor coisas que não eram verdade. Na verdade, esse mundo é um mundo utópico, ilusório, porque nem tudo que a gente vê é de verdade, é de fato. Inclusive, o vídeo que eu mais viralizei, posso assim dizer, porque ele passou de 5 mil inscritos, não, quem me dera. 5 mil visualizações em pouco tempo. Porque eu me impus, eu me expus, eu reverberei aquilo que eu acreditava e eu estava sendo genuína naquele vídeo, naquele conteúdo. Então, o que eu estava expondo? Eu estava sendo vulnerável, porque eu tinha um histórico na família que acompanhava o socialismo, o comunismo, que era petista, que era PV, que era uma melancia, que por fora era verde, por dentro com ideologias comunistas e socialistas. Frequentei com os meus pais um bom tempo a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, lá em Araçatuba. Eu estava do lado de dentro dessas instituições, desse sistema corrupto. Eu vivenciei da parte interna, então eu sei do que eu tô falando. E eu me senti vulnerável e eu fiquei apreensiva para me expor daquele jeito, porque eu ia contra o sistema, eu ia contra a maioria, eu ia contra com a ideologia que me pregaram desde pequena. E eu sou neta de 2 comunistas. Essa é a realidade. E eu conheci do lado oposto.
do lado oposto da direita. Na verdade, direita e esquerda é uma forma errada de que eles ensinaram. Lá no canal do Luiz Felipe de Orleans Bragança, ele explica bem a diferença disso. Eu vou deixar o canal dele aqui no box de informações, na descrição do vídeo aqui, para que vocês possam absorver, abstrair o conhecimento sobre ciências políticas de fato, porque eles vendem, eles mostram de uma forma errônea pra gente. Inclusive, a nossa história foi totalmente deturpada. Eu, quando fazia faculdade de jornalismo, que eu fiz seis meses de jornalismo na Unitoledo, lá em Araçatuba, eu tive o privilégio de conhecer o Laurentino Gomes, porque ele foi fazer uma palestra lá na faculdade. Na época eu nem sabia quem era ele. Falaram dos livros dele e eu nem liguei muito. Mas daí outro dia eu estava pesquisando sobre governo, sobre a história genuína do Brasil e tudo mais. E eu descobri que no histórico os ascendentes do Fernando Henrique Cardoso estavam totalmente envolvidos na queda do Império. Ou seja, as pessoas que governam a gente atualmente estão intrinsecamente ligadas à queda do Império. E isso está relatado no livro 1889, do Laurentino Gomes. E tem os demais livros da história do nosso país. Só que é o que eu disse, eles vinham com uma metodologia de ensino para deturpar e distorcer a nossa história. Eles queriam denegrir a imagem do nosso país, do nosso povo, trazer uma cultura suja, leviana, vulgar, pautada em coisas superficiais, imorais, indecentes, coisas vazias, pão e circo. Aqui no Brasil, se você promete churrasco, carninha, cervejinha, e se você entrega futebol, e se você entrega show com artistas sujos, levianos e vulgar, e eles são bancados por Lei Rouanet, isso entorpece e embriaga a mente das pessoas, e que elas, como mantêm a mente ocupada com coisas supérfluas, eles conseguem se manter no poder, porque as pessoas não vão ter o senso crítico para questionar se o que estão fazendo é o certo ou não. Eles querem destruir o senso crítico. Aliás, na faculdade que eu estou fazendo, a pós-graduação em filosofia, tradição e reflexões, eu tenho uma matéria lá que é pensamento crítico, analítico e criativo. E eu tô aprendendo questão de... Eu já andei pesquisando por conta própria e eu descobri o canal do... Eu descobri o filósofo Clóvis de Barros, que ele é professor de universidade e é um dos filósofos mais conhecidos da atualidade aqui no Brasil. E eu acho uma pessoa muito humilde, muito decente, muito conciso, muito direto, e se aprende de forma mais simples, de uma forma simples, e que ele traz uma linguagem bem didática, bem persuasiva, mas bem normal. Qualquer ser humano, qualquer brasileiro entenderia, até uma criança entende. E eu compreendi o que é ética, o que é moral, o propósito de ser humano, o porquê a gente está aqui, o porquê que a gente precisa viver, qual o propósito da vida e qual... Enfim. Mas, na escola, desde lá de trás, eu me questionei muito. Eu não aceitei, eu não tomei como verdade o que eles diziam na escola. Porque eu sabia que isso vinha de gerações e gerações, de sucessão em sucessão,
desde os nossos tataravós para os nossos bisavós, dos nossos bisavós para os nossos avós, dos nossos avós para os nossos pais, inclusive nossos professores que aprenderam com outros professores, que os professores dos nossos professores aprenderam com outros professores, isso numa linha linear, desde a queda do Império, trazendo um ensino distorcido, corrompido sobre a verdade da história da nossa nação. E a gente tem que se questionar, a gente tem que duvidar, a gente tem que ter o senso crítico. Porque eles querem impor uma verdade que não é. Na verdade, eles querem impor a verdade deles. Eles distorcem a verdade. Eles querem agora mudar a grade curricular do ensino fundamental e ensino médio, trazendo umas ideologias nocivas. É a doutrinação. A doutrinação, o controle das massas, o controle não só por meio educacional, político, econômico. Eles querem que você se mantenha burro, na verdade, ignorante, para que você não se questione, para que você não tenha o senso crítico para poder fazer suas escolhas por si mesmo. Eles não querem que você duvide do que eles impõem. Eles querem doutrinar para manter no controle. E a doutrinação te deixa ignorante. E quanto mais eles dão pão e circo, quanto mais eles dão pé de meia, mantém o povo calado. E eles roubam, sabe o quê? Você tem a segurança, mas eles roubam a tua liberdade. Eu tô aprendendo isso na matéria de reflexões lá, de pensamentos crítico, analítico e criativo. Bom, eu vou fazer um conteúdo mais abrangente sobre esse assunto, mas o que eu queria falar é o quanto a gente é ingrato. Porque eu moro aqui há 8 anos. 8 anos. Eu tô com meu noivo há 8 anos. 8 anos. Não é pouca coisa, não. E eu continuo chamando ele de noivo. Só que é porque a sociedade impõe e julga e fala que o correto, que a gente seria casados de fato, se a gente tivesse casado no religioso e no cartório. Só que não. O Felipe e eu moramos juntos há 8 anos. Praticamente casados. Eu poderia estar chamando ele de esposo. Só que não é só sobre isso. A gente é ingrato. Porque a gente pede as coisas para Deus, a gente recebe e não agradece, a gente nem sabe pedir. A gente pede com sentimento de escassez. A gente pede como se não fosse receber. E eu escrevi, depois de ter assistido o documentário do Segredo, que falou, lá eu vou escrever, eu quero conhecer alguém para amar. Eu quero aprender a amar, eu quero alguém que me ensine a amar. Será que é o que Deus queria naquela época? Pois bem, eu escrevi no caderno que eu queria alguém para amar. E eu escrevi acreditando no que estava escrevendo. Eu escrevi que eu queria alguém para amar e que essa pessoa já existia e que Deus tinha criado eu para ela e ela para mim, e que eu ia conhecer essa pessoa mesmo que ela estivesse em outro lugar, que ela não estivesse na cidade minha natal. E eu escrevi todos os detalhes, todos os defeitos, todas as qualidades, todos os trejeitos, tudo eu escrevi como eu queria essa pessoa. Eu escrevi acreditando. Eu não escrevi com dúvida, porque eu já tinha passado por alguns relacionamentos tóxicos
E eu não queria aquilo pra mim. E quando você reverbera, quando você propaga, quando você fala, porque a palavra tem poder, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Eu propago, eu anuncio, eu propago, eu profetizo. Profetizar, o ato de profetizar é um dom que Deus dá, o dom de profecia, de profetizar, porque é errado a gente professar coisas negativas sobre nós mesmos. E quando a gente professa, eu proclamo, eu declaro, eu profetizo, eu declamo, eu proclamo, eu declaro, eu professo, eu profetizo. Se eu professar coisas negativas sobre mim, se eu penso distorcido a imagem sobre mim, se eu penso distorcido a imagem sobre quem eu sou, o que eu sou e sobre a pessoa que convive comigo, e se eu falo mal dessa pessoa e eu julgo mal essa pessoa e eu só mentalizo e reverbero coisas negativas, e se eu professo coisas negativas, é só isso que eu recebo. A gente tem que parar com isso. A gente tem que professar bênçãos, graças, bondade, prosperidade, coisas boas. A gente tem que parar de ficar professando coisas ruins, porque é só isso que a gente atrai. E depois que eu parei de professar coisas boas, quer dizer, depois que eu parei de professar coisas ruins, quando eu escrevi as características da pessoa que eu queria alguém para amar e para aprender a amar e amar, não só ele, mas aprender a amar as pessoas, amar o mundo, amar as pessoas, amar a si mesma. Eu escrevi, guardei lá no caderno e esqueci. Simplesmente esqueci. Soltei. Uma semana depois eu conheci o Felipe. E a gente tá junto há 8 anos. Muita gente me disse que não ia durar nada. Não ia durar nem 6 meses. As pessoas gostam de ficar profetizando coisas negativas, coisas ruins pros outros. Isso tá errado. Olha, Deus é tão bom. Deus é tão generoso, tão bondoso, que coisas absurdas que eu nem imaginei sonhar, Deus realizou na minha vida. Deus me abençoou tão imensamente. Coisas que eu não estimava, que eu não imaginava, coisas que eu não ousei sonhar ter, Deus me deu. Então, gente, a gente tem que passar a acreditar e tomar cuidado naquilo que a gente peça, que a gente professa, que a gente tem o dom de profecia, dom de professar coisas boas, dom de professar coisas boas para os outros e para si mesmo. Porque aquilo que eu não ousei sonhar, Deus me deu. Eu vou fazer um vídeo bem detalhado sobre gratidão e sobre lei da atração, fé, dom de profecia, profetizar coisas para você prosperar, progredir. E a gente aprender a ver na sincronicidade das coisas. Porque a sincronicidade tá aí. Deus fala com a gente nas minúcias, igual o vídeo que ele me mostrou hoje. Porque Deus tinha uma promessa. Ele plantou uma sementinha no meu coração, mesmo antes de eu ser gerada no ventre da minha mãe. Deus já me concebeu antes mesmo. Ele plantou uma sementinha do propósito de vida para mim lá. Quando eu era criança, eu já sabia. Eu me perdi. E Deus se revelou para mim através do meu nome. E caminhando por aí na cidade de Botucatu, Deus foi me instruindo a falar do amor dele. Deus quer que a gente fale de amor.
Deus quer a gente quer professar coisas boas para as pessoas. Deus quer que a gente acolha as pessoas. Deus quer que a gente ame as pessoas e fale dos dons que Ele tem para cada um, da promessa que Ele tem para cada um, da sementinha que Ele plantou no coração de cada um. Olha, quando eu vendia doce na rua, Deus me usou como instrumento para professar coisas boas para as pessoas. E eu lembro que um dia Deus falou comigo, na minha intuição, falou comigo verdadeiramente. Filha, leve a minha palavra para os meus antes que a porta da graça se feche. E eu criei uma ideia interessante, né? Que eu criei um instituto de... Olha, eu tranquei a faculdade de jornalismo. Uma faculdade de comunicação. E eu abri um instituto de comunicação holística, de tecnologia e desenvolvimento humano, para poder instruir pessoas com mentorias de life designer e como consultora filosófica. Porque eu sou designer, eu sou formada em design de moda e agora estou fazendo uma graduação em design de produto e estou fazendo uma especialização, uma pós-graduação em filosofia, reflexões e... Enfim, eu já falei. Eu só estou sendo prolixa. Mas é uma pós-graduação em filosofia para desenvolver o senso crítico, desenvolver o pensamento analítico, criativo e crítico, enfim, para poder auxiliar e instruir as pessoas. Mas eu idealizei isso. Na verdade, não. Deus se revelou para mim através do meu nome. Deus conversando comigo várias vezes. Ele me falou uma vez para mim: eu tenho riquezas abundantes para você, mas você abre mão de si mesma para me seguir? Você deixa a migalha, o refúgio, você deixa a carcaça para mim? Eu tenho riquezas absurdas para você, mas você abre mão de si mesma para me seguir? Deus estava me falando do ego. Abre mão disso aqui, dessa carcaça aqui. Tem gente que se destrói, se corrói nos vícios, na bebida, no cigarro, nas drogas. Deus não quer isso para você. Você está destruindo o bem mais precioso que você tem. É o templo do Espírito Santo, o veículo em que Deus se faz presente através do Espírito Santo. Deus e Jesus habitam em ti. Deus fala com você o tempo todo. Você está preparado para ouvir? O mundo, o ruído do externo atrapalha você falar com Deus. Às vezes é no silêncio que a gente aprende a ouvir a si mesmo e ouvir a Deus. Você não quer ouvir, é muito barulho. Você procura fuga nas coisas, quando você deveria esvaziar de si mesmo e conversar com Deus. Você não quer ouvir o que Ele tem para você. É muito grande, você se diminui muito na modéstia doentia, sendo que Deus tem maravilhas incríveis para você. Abundante prosperidade, paz, felicidade em excelência, na plenitude. Gente, eu caminhava nas ruas de Botucatu aqui, quando eu ia vender os doces, contemplando a natureza. Eu via Deus em tudo, eu via Deus nas pessoas. Eu ia refletindo, eu ia contemplando os rios, eu ia contemplando a natureza, absorvendo. Eu
via Deus em tudo. Eu via Deus no rio, eu via Deus nos pássaros, no vento balançando nas árvores. Eu via Deus em tudo. É aí onde Ele reside, em tudo. Que dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Eu não sou privilegiada, gente. Deus está em tudo. Eu não tenho privilégio nenhum. Deus está em todo mundo. Basta você deixar Ele falar. Através do seu coração, da tua intuição. Às vezes você vai ouvir a voz dele. Você vai ouvir pensamentos que você vai julgar seus. Mas não são seus. Você vai ter ideias que você nem ousou sonhar. Gente, eu e meu noivo consegui uma moto para trabalhar. Porque eu não queria mais vender doce na rua. Porque eu tava me sentindo insegura, cansada. Porque já fazia anos que eu vinha fazendo isso. E aí a gente começou a pensar em trabalhar com os doces em delivery. Mas para poder quitar a moto, a gente começou a fazer lanche. E para poder ter mais movimento. Porque doce não é todo mundo que gosta. Daí, gente, se eu falar pra vocês, vocês não acreditam. A gente quitou a moto em 10 meses. A gente comentou isso ontem quando a gente foi comprar uma geladeira. A gente comprou uma geladeira à vista. Você sabe o que é pagar uma coisa à vista e não ter preocupação e pôr a cabeça no travesseiro, não ter preocupação de ter contas para pagar, de pagar as parcelas, as prestações, pagar a fatura do cartão. Segurança. Não é segurança, é liberdade. Deus deu uma moto pra gente, tá no nome do Felipe, mas Ele deu pra gente. Deus deu pra gente através do nosso trabalho, do nosso esforço, porque a gente decidiu sair da zona de conforto. A gente saiu da zona de conforto e passou a ter mais conforto, porque eu não preciso ir pra rua vender doce. Eu posso vender de casa e o Felipe ia entregar. Eu e ele saímos da zona de conforto e Deus nos deu algo que a gente nem ousou sonhar, nem a geladeira. Não estava no script. A gente precisa porque a gente precisa para poder pôr recursos para crescer. E para sair da zona de conforto, às vezes parece desconfortável, mas depois que você aprende, fica tão mais leve, sabe? Ter que conseguir pagar uma coisa à vista é tão... alivia tanto o fardo. É quando você aprende a confiar em Deus. Você aprende a confiar em Deus porque Ele vai agindo. E Ele vai te mostrando o caminho. Porque essa vontade que está aí é a tua premissa. É o amor divino que age através de você. Você é o receptáculo do divino. O teu corpo não te pertence. Você não pertence aos seus pais. Você não pertence nem a si mesmo. Porque não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Eu não sou minha, sou do Pai. O dia que Ele achar que eu devo ir, eu vou. Eu não posso me apegar à carcaça. Isso aqui é passageiro. Eu tô aqui para poder instruir pessoas, amar pessoas, contribuir com o mundo. A Pleiadians é só uma promessa. Não é o propósito que eu criei. Foi Deus quem me deu. E agora eu lanço aqui. Eu desapego aqui porque não é meu. É dele, é para honra e glória de Deus Pai. Bom, eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre tudo isso. E mais conteúdo sobre esse aqui. E eu tenho alguns comentários no meu último vídeo para explicar. Deus é bom. Somos nós é quem corrompemos
Nós corrompemos por nos deixar levar pelas vontades mundanas humanas, que é limitada. Deus tem bênçãos e riquezas absurdas para você se você abrir mão do ego. Bom, é isso. É uma satisfação enorme estar aqui e conseguir realizar coisas que eu nem ousei sonhar e eu queria e tô aqui fazendo. Eu pensei que eu ia fazer vídeos curtos, mas Deus não quer. Deus quer que eu fale. Deus quer que eu reverbere, que eu professe coisas boas para as pessoas. E é isso. Gratidão e até a próxima.